Olá, irmãos, a paz de Cristo para todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu vou começar mais um vídeo falando do arrebatamento da igreja. Se você clicou primeiro nesse vídeo e não assistiu os outros, você pode, depois que assistir esse vídeo, assistir também os outros, porque eu não vou falar tudo de uma vez em um vídeo só. Eu prefiro fazer assim para que os vídeos não fiquem muito grandes e você possa assistir um pouco a cada dia. Eu posso até ler os mesmos textos, mas eu vou falando ângulos diferentes de coisas que eu poderia falar tudo em um vídeo, mas eu prefiro fazer em vários vídeos. Nesse vídeo, eu vou ler textos diferentes. Nesse vídeo eu vou começar por 1 Coríntios 15 e depois eu vou em Apocalipse 11. E, claro, vou ter os outros textos na mente. Nos vídeos passados eu não li Apocalipse 11, eu só comentei sobre Apocalipse 11, falando da última trombeta, que é o arrebatamento da igreja. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse 11 e vou ampliar um pouco isso. Mas nos outros vídeos eu falo sobre a última trombeta também, por outro ângulo. Então em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, diz o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui, vou falar um mistério para vocês. Esse mistério não é mistério oculto, é mistério revelado. Quando Paulo usa a palavra mistério, quer dizer que é uma coisa maravilhosa, que tem a ver com o que estava na lei, nos profetas, e que se só entende por revelação do Espírito Santo quando você olha para o falar do Espírito Santo. O falar do Espírito Santo está nos profetas. Paulo usa essa palavra mistério em outros textos, mas não é mistério, é revelado. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Vê? Paulo aplicou a ressurreição dos mortos no ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, Paulo sabia disso, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No verso 53 em diante, eu acho que não é necessário ler. É só para você ver como Paulo associou a última trombeta com a ressurreição da igreja, a transformação dos corpos e também o arrebatamento, é claro, que está falando do arrebatamento. Agora, é claro que a gente poderia ver de onde que Paulo tirou que o arrebatamento da igreja se sucede na última trombeta. Isso tem nos profetas, que eu vou falar em outro vídeo. Esse vídeo é muito legal, é muito bom mesmo. Você pensa que Paulo fechou os olhos e foi escrevendo como se fosse Allan Kardec, mas não. Isso tem nos profetas. E Paulo aprendeu isso dos profetas. E foi confirmado em Apocalipse 11. Porque aonde que aparece a última trombeta? Depois dos profetas e do Novo Testamento. Em Apocalipse 11. E ali, os irmãos vão encontrar o arrebatamento da igreja nos mínimos detalhes. É que as pessoas não prestam atenção, creem no arrebatamento secreto, sem prestar atenção em mais nada, e por isso não enxergam os mistérios de Deus. Então, vamos em Apocalipse 11 a partir do verso 15. Nós vamos dar uma lida panorâmica. Eu vou mostrar para os irmãos como essa última trombeta que Paulo fala está intimamente ligada com a última trombeta de Apocalipse. Vou mostrar para vocês. É a 7ª trombeta. É interessante que Paulo não fala a 7ª trombeta, ele fala a última. Em Apocalipse é a 7ª trombeta. É a última, não tem a 8ª. Por que Paulo não falou a 7ª trombeta? Isso eu falo em outro vídeo. Isso é muito significativo. Mas por enquanto vamos lá em Apocalipse 11 a partir do verso 15. Preste atenção, irmãos. Eu vou destacar algumas coisas aqui, não todas. Depois nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos ler Colossenses 2 versinhos, Efésios 3. E nós vamos passar em Apocalipse 10, tudo rápido. E aí depois a gente volta aqui. E você vai enxergar mais coisas. Verso 15. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta.
O sétimo anjo é o último. Essa sétima trombeta é a última trombeta. Aqui é o ressoar da última trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, presta atenção, os reinos do mundo vieram a ser, não eram, vieram a ser, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, olha a confissão desses 24 anciãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui eu vou passar batido. Depois a gente volta. Que tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Em outras traduções, como esta, tá, e reinaste. Ou seja, o Senhor Jesus não estava reinando antes. Ele era rei, ele é rei. Desde quando veio na terra, veio como rei. Ascendeu aos céus como rei dos reis. Só que ele não assumiu todos os governos do mundo. Aqui, no toque da última trombeta, ele assumiu todos os governos do mundo, todos os reinos, passou a ser dele. E ele passou a reinar. Agora ele vai se assumir como rei. Nos profetas, isso tem concordância, porque fala do ungido do Senhor, e tem versos que fala, e ele reinará sobre o Monte Sião. Isso ainda não está acontecendo agora, mas vai acontecer quando Jesus vier. Olha só, verso 18. Tocou a última trombeta. O Senhor Jesus passou a tomar posse de todos os reinos do mundo. Passou a assumir o reino. É claro que a igreja agora está com ele. A igreja foi arrebatada. Arrebatada até ele agora. Iraram-se as nações. Veio, porém, a tua ira. Ou seja, chegou a ira de Deus, mas a igreja foi arrebatada. E aí se cumpre o que Paulo disse. Em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, ele sempre fala: Deus nos livra da ira futura. A ira chegou quando tocou a última trombeta. A igreja foi arrebatada. Iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, ou seja, ressuscitaram. É claro que depois de 1000 anos, os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição já receberam o seu julgamento ali. Vão ressuscitar só depois de 1000 anos para o julgamento. Já receberam o julgamento ali, mas aqui a igreja ressuscitou. Para quê? E o tempo de julgares os mortos, iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo do Senhor dá o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos, os grandes, e o tempo do Senhor destruir os que destroem a terra. Ou seja, chegou a ira de Deus. Na última trombeta, ele vai exercer a ira dele, mas a igreja agora está com ele. Porque chegou o tempo dele dar o galardão para os seus servos, os profetas, os seus santos, pequenos e grandes. Ou seja, já ressuscitaram. Por quê? Porque para receber o galardão, tem que estar ressuscitado. E para isso tem que ser arrebatado no ressoar da última trombeta. Vê? E ainda Jesus confirma isso em Apocalipse 22, verso 12. Vamos ver. Porque fala que chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor julgar os mortos, dar o galardão para os teus profetas, os servos, os santos, os que temem o teu nome, os pequenos e os grandes. Chegou o tempo. Vamos ver qual é o tempo. Apocalipse 22, verso 12. Jesus falando. E eis que cedo venho, vinda dele, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aí, qual é o tempo de dar o galardão? Quando ele vem. E quando ele vem, qual é o tempo de dar o galardão?
Volta em Apocalipse 11, verso 15. É esse o tempo. E tocou o sétimo anjo a sua sétima trombeta. Não está escrito sétima, mas é a última. Você sabe, Apocalipse só tem 7 trombetas. A última. E aí chegou o tempo de todas essas coisas. Agora, irmãos, eu acho que por aqui, só por essa passada rápida, já ficou mais que provado. É o arrebatamento da igreja aqui. E a igreja não foi arrebatada antes que tocasse 6 trombetas. Ou seja, grande tribulação. A igreja estava na terra. Então, mas eu quero ampliar isso daqui. Você vai ver que isso vai tomar muito mais sentido do que já tem a partir de agora. Colossenses capítulo 2. Aparentemente, o que nós vamos ler parece que não vai ter nada a ver. Mas você vai ver que tem muito a ver. Porque quero que vocês saibam quão grande combate tenho por todos vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos aqueles que não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vê? Paulo queria que a igreja fosse enriquecida em amor, na plenitude do conhecimento. Para quê? Para conhecerem o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Agora, Paulo falou que o mistério de Deus é Cristo. Está escrito. Agora, Paulo fala o que é o mistério de Cristo? Fala. Efésios capítulo 3.